E se fosse uma das filhas de Edir Macedo que tivesse perdido a vida? E se fosse a sua esposa querida, que o Macedo gosta de chamar de Dama da Fé? E se fosse uma delas, será que ele falaria essas palavras? Eu vou ficar chorando a morte da Bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da Bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé. Você não gosta da minha explicação? Me explica aí. Mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez. E eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Embora esteja talvez maçante para muitas pessoas, ainda repercute a fala do maior falso profeta do nosso país, Edir Macedo. E a pergunta é essa: ele agiria da mesma forma se fosse alguém da sua família ou não? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Caso você não seja inscrito aqui no canal, eu te convido a você conhecer o nosso canal e também se inscrever caso você queira, tá bom? Caso você queira. Se você não quiser também, assista e simplesmente curta se você gosta. Se você não gostar também, tá tudo certo, tá bom? Visite a aba de vídeos, porque o assunto que nós vamos falar agora repercute muito ainda no meio televisivo, nas mídias, nas redes sociais, enfim, repercute bastante. Por quê? Edir Macedo, que é considerado por mim, Marcelo Roque, o maior falso profeta do nosso país. Ele falou algo indevido, talvez, e um recado aqui para a Cristiane e para o Renato, né, para a Viviane, talvez. O Macedo está com 80 anos, caducando, ou está caduco, não sei, porque não pode. Uma pessoa falar um negócio desse só pode que está caducando, né? Não seria a hora de interditar esse homem? Vocês não conseguem, né? Como diz o Silvio Santos, ou como diria o Silvio Santos, não consegue, né? Não consegue. Mas enfim, eu recebi um relato e eu quero compartilhar com vocês aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa reflexão aqui que uma pessoa ela me mandou. Ela não quer ser identificada. Então, vamos ler, não vamos identificar, e vamos pensar um pouquinho. Será que é isso? Será que não é? Será que é? Enfim. Vamos lá. Ele diz o seguinte: eu estava fazendo uma reflexão aqui e concluí a seguinte tese, onde tem embasamento sobre as falas de Edir Macedo sobre o pastor que tirou a própria vida. E olha, pessoal, tá bem. Vou tentar bater um print aqui para ver se eu consigo aumentar isso aqui, porque tá muito pequenininha a imagem aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom, né? Eu acho que vai dar uma melhoradinha, mas não sei. Vamos lá. Já que se falou, né? Já que o Macedo falou o seguinte: morreu, acabou. O problema é dele. E outras coisas mais que ele disse também no vídeo, mostrando completamente o seu preconceito com as igrejas que pregam a graça de Cristo. Nunca pensei que o Macedo e a Universal parariam com o preconceito com os umbandistas e começariam um preconceito com os que levam a graça. Enfim, vocês lembram que o Macedo sempre falou mal das religiões afro, né? Sempre falou mal. E hoje o Macedo ele está tendo um preconceito com as igrejas que pregam a graça de Cristo, que a graça para ele é uma desgraça, né?
Nós vamos entender mais aqui. Se fosse, olha só, se fosse o Adilson Silva que tivesse morrido, com aquela parada cardíaca, ou uma das filhas, eu colocaria mais aqui a esposa também, né? Ele iria usar as mesmas palavras? É uma pergunta, tá? Ele iria usar as mesmas palavras? Duvido. Duvido que ele falaria a mesma coisa. Sendo assim, comprovado em tese que os pastores não têm importância para o Macedo. Para ele, tanto faz se o pastor ou a esposa estão doentes ou não. Lembrei também de um caso de ano passado do pastor que foi mandado embora com a esposa, onde ele estava fazendo um tratamento médico. E a igreja, mesmo assim, mandou eles embora. Dizem que a igreja é a nossa mãe espiritual. Qual mãe faria isso com o próprio filho? E o bordão do o que Jesus faria? Né? O que Jesus faria nesse caso? É de fato só um bordão mesmo. Na verdade é para... Vou comentar de novo aqui. Meu Deus! Cadê? Na verdade é para as pessoas que ainda não estão ou que ainda estão nessa instituição, fica um alerta. Você, para o Macedo, não passa de um número. Você é apenas um número que dá número ou números a ele. Você lembra que eu sempre falei isso, tá, pessoal? Quando o pastor ele está pregando, tá? Ele olha para as pessoas lá embaixo, ele está lá no altar, no alto, e ele olha lá para baixo, ele vê as pessoas com um cifrãozinho lá. Cada um é um cifrão. Porque ele tem que pegar o mês, ele tem que mostrar a arrecadação, mostrar a meta financeira e ponto. Tá bom? Sendo assim, eu acho que quem está dentro e tem um pouco de opinião própria já analisou esse vídeo do Macedo e ligou vários pontos. Tudo que o Macedo falou no vídeo liga com os que já saíram, falaram dele. Ele é uma pessoa que não perdoa as outras, que não tem amor ao próximo, que se preocupa mais com o dinheiro do que com as almas. Hoje, ele está preocupado com a repercussão do caso do pastor que perdeu a vida. Porque, além de repercutir esse caso, irá repercutir o caso do Lucas Terra também. Esse nome, Lucas, assombra o Macedo e a Universal. Acredito que vão ficar um bom tempo sem ler o livro de Lucas na Bíblia. Então, gente, se você ainda está aí dentro, abram os olhos, pois você não passa de um número que dá números para o Macedo. E você, que é obreiro, é muito menos que isso. Você que é obreiro, que realmente é insignificante para ele, infelizmente. Mas você pode até falar, mas eu estou aqui por Deus, estou olhando para Jesus. Não é assim que eles falam, pessoal? Meu amigo obreiro e membro, não é assim que funciona. Quando Jesus denunciava os fariseus, ele nunca disse para continuar com os fariseus e olhar para Deus. Lembra que o Macedo sempre fala que uma fonte que jorra água suja não pode jorrar água boa? Eles dizem para você ouvir a voz de Deus
mas também para ouvir a voz do altar, que sai do altar. E quem está em cima do altar deles? Um homem que foi instruído a agir e trabalhar igual ao Macedo. Então, abram os olhos. Procure uma igreja que realmente pregue a graça de Cristo, porque somente isso nos basta. Deus abençoe a todos. E mais uma vez, eu vou perguntar aqui no final e quero que você coloque aí nos comentários. Se fosse o Adilson Silva, se fosse uma das filhas, será que o Macedo falaria as mesmas palavras diabólicas que ele falou, que ele proferiu em relação a esse rapaz que perdeu a vida lá na Bolívia? Será que ele proferiria ou proferiria essas mesmas palavras? Eu vou dar a minha opinião. Eu, Marcelo Roque, eu duvido. Duvido. Mas se você ainda acredita, comente aqui embaixo o que você pensa. Tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e, por favor, gente, nos ajude compartilhando. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.